Olha, nós estamos recebendo aqui pela primeira vez a presença do senador Wellington Fagundes do PR. Senador, seja bem-vindo comigo aqui pela primeira vez. Não é a primeira vez aqui no programa, né? Já tive muitos convites. Já teve convite, né? Para estar aqui. Não foi possível ter o prazer de estar aqui, mas hoje, depois de passar toda a noite lá em Brasília, acordado para votar, peguei o avião agora de manhã e aqui estou para atender o seu convite. Então, se alguém estiver me olhando de orelha aí, é porque também não tive a oportunidade de dormir essa noite. Bom, não dormiu, né? Terminou agora, terminou na madrugada desta quinta-feira. 8 horas da manhã. Os trabalhos terminaram 8 horas da manhã? É porque nós ainda tivemos uma reunião como líder do meu partido, o PR, nós tivemos uma reunião na presidência do Congresso com o presidente Renan. E lá ficou definido para ir levar o comunicado à presidente Dilma e o senador Vicentinho, que é o primeiro secretário, também é do nosso partido, do PR, e ficou da incumbência do primeiro secretário comunicar tanto à presidente Dilma como ao presidente Michel Temer a sua assunção, que agora à tarde deverá estar fazendo. Desde que a Constituição desse país passou a vigorar, nós tivemos o segundo impeachment ocorrido aqui nesse país. O primeiro foi do vosso colega, Fernando Collor, que ontem fez um depoimento, uma fala emblemática lá no Congresso Nacional. E agora, esse avalanche, né, que recaiu sobre o Partido dos Trabalhadores, que culminou com a votação, 55 votos, me corrija se eu estiver enganado, 55 votos a favor, 22 contra e 3 abstenções. O presidente da Casa, Renan Calheiros, não votou. Não pode votar? Não pode votar. Como o senhor avalia essa movimentação daqui para frente, não só no Congresso, como no país? O que muda agora? Michel Temer assume o comando do país, presidente Dilma afastada por 180 dias. O que podemos imaginar do que vai acontecer no país daqui para frente, senador? Bom, primeiro, inclusive, eu tive a oportunidade hoje na madrugada, ao falar do meu voto, ao me pronunciar, dizer que eu tive a honra e a felicidade de ser deputado federal por 6 mandatos consecutivos e mais esse mandato como senador. E durante esses 25 anos, Agnello, eu pude ver muitas crises em Brasília. Mas sempre, uma hora era uma crise econômica, outra hora era crise política. Nunca como esta, 2 crises acumuladas ao mesmo tempo. Ou seja, hoje nós temos uma crise política, dado principalmente a uma eleição que foi uma das eleições mais disputadas do Brasil, e também a crise econômica, que a crise econômica ela é fruto do mundo globalizado. Hoje todo mundo, os países são concorrentes entre si. E claro, todos os países usam as suas estratégias. Então, se a gente não tiver organização, competência, claro que nós vamos ficando para trás. Então, os Estados Unidos já promoveu até guerra por questão estratégica do petróleo. Eles são os maiores produtores também dos produtos agrícolas, são nossos concorrentes. Há pouco tempo eu estive na China, no Japão, exatamente para abrir o mercado da carne brasileira, carne bovina, no Japão, que há muito tempo eles não importam. Eles são o maior consumidor de carne de aves do Brasil. Então, ou seja, abrir o mercado internacional é sempre muito competitivo. Então, hoje, é claro que essa crise política, ela agrava muito mais a crise econômica. Porque se nós não temos equilíbrio dentro de casa, como é que nós vamos conseguir sair para falar com os nossos parceiros de outros países? Então essa crise, ela tem agravado muito a situação econômica do país. O senhor acredita que com esta aprovação ontem, esse encaminhamento para o STF, afastamento da Dilma, a economia do país possa ser restabelecida nesses próximos dias? Eu digo, os juros abaixarem, dólar abaixar, porque tudo isso praticamente, como o senhor disse, está atrelado, né? Nós vimos aí a classe industrial também tomando partido desta vez, saindo de cima do muro, apoiando o impeachment, a movimentação nas ruas, uma forte pressão no Congresso, tanto na Câmara também.
O senhor acredita que nós vamos ter aí dias de mar calmo? Olha, nós temos que ter muita compreensão da crise econômica, né? Porque o que mais hoje, eu sou inclusive relator da guerra fiscal, ou seja, a unificação do ICMS com a mesma alíquota no Brasil inteiro. Todos sabem que a guerra fiscal virou uma situação complexa no Brasil inteiro. A desoneração que foi feita para a indústria automobilística, agora mesmo foi denunciado na CPI pela Janaína, que foi uma das que propôs, junto com Hélio Bicudo, a proposta do impeachment, e ela dizendo que quanto foi de dinheiro só para a Azul. Quem que tomou o dinheiro do BNDES, os juros subsidiados? Claro que não é o trabalhador, claro que não é o pequeno empresário nem o médio empresário. Quem tem acesso a esse grande volume de recursos subsidiados são os grandes. Então, nós temos agora que mais do que nunca tomar muito cuidado. O governo do PT, e aí eu digo que talvez o maior erro da presidente Dilma, que foi logo após ela ganhar as eleições, ela não precisava esperar assumir o mandato. Ela foi reeleita, então ela já tinha que, na próxima semana, convidar a todos os partidos, convidar a sociedade e fazer as reformas que todos os candidatos prometeram. Essa era uma promessa dela de campanha. Todos, inclusive dela. Quem ganhou tem mais obrigação. Certo. Então, a reforma fiscal, a reforma tributária e principalmente a reforma política. Porque hoje, eu quero dizer aqui, Agnello, que no sistema que vivemos hoje, uma Constituição parlamentarista, o regime que o povo escolheu presidencialista e ainda toda esse pluripartidarismo é muito partido para um presidente conseguir a governabilidade. Isso tem sido discutido, inclusive, lá na Casa de Leis. Agora mesmo o Michel falou que ia reduzir o número de ministérios, ia reduzir para 17, para 18, já está em 20 e tantos. Então isso, o presidente da República, ele acaba tendo pressão demais. E onde eu falei no meu pronunciamento, aliás, hoje de madrugada, todos nós prometemos e a gente sai na rua, as pessoas perguntam, mas vocês falam tanto nas reformas e por que não fazem? É porque, na verdade, infelizmente, os caciques, aí falam, caciques existe, os donos dos partidos, aquelas pessoas que comandam, têm medo de perder o poder. O alto clero da política. O alto clero da política, e aí, se você for citar, tem muita gente aí para você citar. Então, o que a gente espera agora? Claro que com a saída da presidente Dilma, e nós falamos isso para ela, tive a oportunidade de dizer, você falou do presidente Collor, eu estava na reunião com os líderes, muitos líderes, onde ele colocou, presidente, nós temos que preocupar com a situação que está iminente aí, que é o impeachment. Isso faz 6 meses atrás. Mas as pessoas que cercavam a presidente Dilma também tinham muita dificuldade do diálogo, né? E aí alguns falam do salto alto, da questão de não ouvir as pessoas. Aliás, o próprio presidente Dilma disse isso, né? Que ela, infelizmente, ela era muito dura, uma pessoa trabalhadora, eu diria que correta, mas às vezes com pouco flexível. Diálogo, né? Sem companheiros, sem amizades, né? E na vida a gente tem que ter amigo, tem que ter o ombro, né, amigo, para você poder, às vezes, até chorar, se é possível. No presidencialismo, o presidente, o governador, o prefeito, ele é muito só, por incrível que pareça. E um presidente da República mais ainda. Então, para chegar os amigos até o palácio, fica evidente o senhor difícil. Falando da maneira como está, senador Wellington, que se ela tivesse tido uma outra postura, como o senhor mesmo disse, logo quando ela venceu as eleições, seguindo para a sua reeleição, de que se ela tivesse sentado com os partidos que já sinalizavam uma oposição forte futura, isso não teria chegado aonde chegou. Mas fica visível também que o PT não vai entregar o osso assim com tanta facilidade. Eles já estão falando, obviamente, em manobra, sinalizaram isso semana passada. Nesta semana mesmo, eles já colocaram o nariz um pouco mais à frente. Querem agora, obviamente, recuperar o tempo perdido. Se vão conseguir, eu percebo que não, mas que vão atrapalhar, isso pode acontecer. Corremos o risco, de repente, de alguma ação que possa destituir da presidência aquele que deve assumir, Michel Temer, do PMDB, pelo fato do PMDB ter andado de mãos dadas com o PT ao longo desses últimos 12 anos? Assim como o PT foi um problema para a própria presidente Dilma, porque era um partido dividido em facções, o PMDB também é da mesma forma. Então, caberá ao presidente Michel Temer ter essa competência de agregar, não deixar a confusão ser instalada.
atender de forma harmônica e principalmente com equilíbrio. O presidente Michel é um homem experiente, foi presidente da Câmara, é um constitucionalista, um professor, uma pessoa respeitada. Eu espero que ele consiga esse equilíbrio suficiente, mas também a dureza necessária. Então você não pode perder a ternura, mas também não pode deixar de ter o pulso firme para tomar as decisões. E o Brasil precisa disso. Agora também, quem ganhou dinheiro demais, os grandes, tem que começar a ajudar o Brasil, né? O Brasil nós temos alguns problemas, principalmente na área social, que isso não pode ser abandonado. Os programas sociais, o Minha Casa Minha Vida, e tantos programas que têm feito as nossas crianças irem para a escola. Ou seja, eu sempre tenho dito que ninguém nasce bandido. Alguém se torna bandido porque foi uma criança que não teve uma escola, que não teve um carinho, não teve oportunidade. Uma criança, hoje, uma prefeitura recebe 30 centavos por dia para alimentar uma criança. Um preso numa presidiária custa R$ 2.700. É um absurdo. Então, é uma diferença que não tem. Então, é muito melhor você educar uma criança do que manter. Do que você fazer fábrica de bandidos, porque hoje, infelizmente, nós não temos um sistema de ressocialização. O cidadão vai preso lá, numa cadeia, numa penitenciária, por um crime comum, às vezes um crime de trânsito, e aí lá dentro, na verdade, é uma situação que dificilmente o cidadão consegue se recuperar, ao contrário, ele se potencializa. Então eu penso que o Brasil, nós vamos ter uma grande oportunidade. É um momento bom, um momento fértil do Brasil. O Brasil é um país com potencial e com riquezas naturais muito grande. Um povo, está aqui o exemplo, mais uma vez o impeachment, e não tivemos derramamento de sangue, não tivemos nenhum incidente grave. Isso é demonstração da competência, da forma com que o povo brasileiro... Eu diria que da maturidade que o povo brasileiro acabou adquirindo com tantas surras que vem levando ao longo dos anos aí. Mas olha, se você vê, Agnella, a maioria dos países tem guerras, mortes. Sim, sem dúvida. E aqui não, o povo é sofredor, mas o povo é unido, o povo brasileiro. Você vê, a juventude esteve lá presente, a família esteve presente nesses movimentos sociais, entendeu? Então, isso foi uma demonstração da politização. Agora, nós da classe política temos que fazer a nossa parte. Precisa se politizar? Tem que se politizar. Hoje, por exemplo, vamos ter eleição de prefeito agora. Sim. Se você for olhar, a maioria dos municípios tem dificuldade de achar bons candidatos. Sim. Né? Então, o cidadão de bem, a mulher, que às vezes tem a sua revolta, como eu digo, quem está lá numa fila de espera num posto de saúde tem pressa, quem está numa estrada esburacada tem pressa, e ela fica revoltada porque paga um imposto e ela quer o quê? Serviço de qualidade. Com certeza. Então, por isso, nada mais do que agora as pessoas que foram se manifestar procurar se organizar também, principalmente nessa eleição municipal que está proibido o financiamento público de campanha. Então agora vai ser mais fácil pessoas com pouco recurso também participar da vida pública. Com relação a isso daí, eu fiquei satisfeitíssimo. Resta saber se a lei de fato vai ser cumprida na sua íntegra. E acredito. Senador, eu não posso deixar de lhe perguntar, porque é um fato que acabou, eu diria que a mim também foi uma surpresa, foi a saída do senador Blairo Maggi do PR. Se comentava a ida dele para o PMDB, ora para o PSD, ora não sei para onde, e de repente, por conta de um convite que surgiu para assumir o Ministério da Agricultura, numa ação que já vinha sido trabalhada antes da votação no Congresso Nacional, culminou ontem com a filiação dele no Partido Progressista, e tudo indica que vai ser o ministro da Agricultura do governo Temer. Como é que o senhor analisa essa mudança partidária e de cenário em Mato Grosso com Maggi na agricultura? Vou te contar aqui um caso inusitado. O Blairo, quando resolveu ir para o PMDB, eu sou o presidente do PR no Mato Grosso, ele me trouxe a carta de pedido de desfiliação e colocou lá para eu assinar de acordo. Eu disse, não, eu não estou de acordo você sair, eu posso assinar ciente, mas não de acordo. E aí, felizmente, o Blairo, naquele momento, ele chegou aí na convenção do PMDB e resolveu depois dar um passo atrás. Agora, o Blairo resolve ir para o PP. O Blairo é uma liderança, uma pessoa que foi 8 anos governador, já está há 5 anos como senador da República, uma pessoa que é da área, que tem conhecimento. Então, o que eu posso dizer? Pena que nós estamos perdendo um senador, o PR.
né? Eu sempre fui eleito pelo PL e PR, que o PR é fruto da fusão do PL com o Prona. Então eu gostaria que o Blairo ficasse no nosso partido. O Cidinho, que é o seu vice, o suplente, e também o Palma, deverão ficar no PR. Agora, para Mato Grosso, o Blairo ser o ministro da Agricultura é muito importante, porque o nosso estado é um estado com vocação da agricultura, da pecuária. Então, eu espero que o Blairo possa fazer muito pela agricultura e pela pecuária do Brasil. Esperavam isso dele quando ele assumiu o governo do estado. Isso não aconteceu. Não, aqui é que Mato Grosso tinha todo um potencial a ser desbravado das grandes propriedades. Então, o Mato Grosso cresceu muito nas grandes propriedades, né? Hoje nós somos o maior produtor de soja, de algodão, o maior rebanho bovino. Agora, realmente, o pequeno produtor, o médio produtor... Esse é que precisa está precisando de um assistido, apoio. valorizado. Está precisando de um apoio, porque desde os 8 anos, mais 4 anos do Blairo e agora também o governo do governador Pedro Táxi, a gente não vê nenhuma política assim de fortalecimento para o pequeno dirigida para o pequeno produtor. Porque nós importamos ainda bilhões em hortifruti granjeiros, ou seja, a gente fica exportando em baixo valor agregado a nossa soja, o nosso algodão, e nós temos importando hortaliças. Então nós temos que fazer ainda... reverter esse cenário. Os CEASAs, montar condições para o pequeno, através das universidades, da pesquisa, poder realmente dar apoio ao nosso pequeno. E exportar também a produção, inclusive... Eu espero que o senhor, enquanto senador de Mato Grosso, cobre bastante dele isso. Vou cobrar, eu sou membro da Comissão de Agricultura. Não só ele, como o Zé Medeiros também, né, o nosso senador pelo PSD, cobrar, né? E temos, inclusive nesse aspecto, né, Agnello, eu gostaria e quero falar aqui sobre a questão da universidade, né? Isso sim. Porque esse é um assunto... tem a ver uma coisa com a outra. Toda vez. Até, aliás, o nosso tempo também já está praticamente se esgotando. Uma grande notícia para Mato Grosso, para a região sul-sudeste do estado, nem se fala, que é, obviamente, a oficialização, né, da Universidade Federal. Vai se chamar Universidade Federal de Rondonópolis, senador? UFR. A referência à cidade. O trabalho do senhor lá, em cima, acompanhando, cobrando, já de alguns anos. Quero até te parabenizar por isso. Olha, desde o meu primeiro mandato como deputado federal, aliás, antes de ser deputado, eu lutei muito para a implantação do curso de medicina veterinária na cidade de Rondonópolis. Porque eu sempre estudei em escola pública, eu sabia da importância. E como médico veterinário? Exatamente, tinha criado aquela época, então lutei para implantar. Não foi possível. Aí e essa luta para a emancipação do campus vem acontecendo e felizmente nós conseguimos ter a união do grupo Pró-UFR de Rondonópolis, os professores, através de vários professores, os alunos, os profissionais da educação, envolvendo a comunidade, e depois você participou disso. Sim, com certeza. Esteve em Rondonópolis, depois também a classe política, e eu quero dizer, em nome de toda a classe política, a imprensa de Rondonópolis em especial, todas as televisões, o jornal A Tribuna, que é um jornal tradicional, as rádios, enfim, e todo comunicador de Rondonópolis sempre se envolveu. E você é uma das pessoas que se envolveu nesse trabalho. E aí nós conseguimos, então, fazer esse trabalho. E olha só, aqui a presidente Dilma está saindo hoje, mas tem muita coisa boa que ela fez também, né? A gente não pode alguns só querer jogar pedra, não. O Brasil, desde o Lula e a Dilma, foram 50 milhões de pessoas que saíram lá da pobreza total e que vieram para o consumo. Nessa área de educação, quantas universidades foram criadas? O IFET, o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Hoje, eu vou estar lá em Primavera do Leste, junto com o reitor Bispo, para inaugurar uma das escolas, um dos centros de educacional e profissionalizante mais bonito do Brasil. Nós vamos estar lá inaugurando uma obra muito bem feita. Eu quero parabenizar também o Dimorvan, e que estaremos lá inaugurando, que é também uma universidade tecnológica. Isso foi um avanço conquistado nesses governos. Eu não tenho dúvida. Ou seja, agora nós vamos ter que evoluir muito mais. E aí eu quero dizer, Agnello, a criação da Universidade Federal de Rondonópolis, da região sudeste, representa, porque muitos podem perguntar, mas aí vai tirar dinheiro da Universidade Federal de Cuiabá? Não. Quando a gente cria uma outra universidade, nós vamos trazer mais dinheiro. Vai captar mais recursos do Brasil, ou seja, se hoje a Universidade Federal
gasta 10, ou não, aplica 10, mais uma universidade, nós vamos ter 15, 18. Não, e a Por isso oportunidade de receber um público excepcional, não só de Mato Grosso para a região, mas de outros estados também. Por isso eu sou defensor, e já fiz o projeto de lei, para o futuro nós teremos sim, nós somos um estado de 900 mil quilômetros quadrados com 3 milhões e meio de habitantes. A região do Araguaia, você conhece muito bem, Sim, Barra do Garça, sim. Precisamos implantar o curso de medicina lá, que é a única cidade polo do Mato Grosso que não tem ainda o curso de medicina, mas já tem um campus da universidade muito bem organizado, com pesquisa, e vamos trabalhar no futuro para que lá tenha a Universidade do Araguaia. Também em Sinop, a região nortão de Mato Grosso, já tem um campus bem avançado, a presença da Embrapa lá. Vamos trabalhar para criar também a Universidade do Nortão de Mato Grosso, com sede em Sinop. Eu conversei muito com o Dorner, viu? Sim. O Dorner, como deputado federal lá em Brasília, inclusive poucos sabem, mas a minha vontade era que o Dorner fosse o meu suplente, mas aí infelizmente não deu certo a composição partidária. Mas ele, como deputado federal, trabalhou comigo nessa luta e nós vamos. E eu acredito que vamos criar a Universidade do Nortão de Mato Grosso também. Então, com isso, o que acontece? Nós vamos trazer muito mais recursos para Mato Grosso, para contratar mais gente, para fazer mais pesquisa. E a Universidade Regional, ela vai fazer o quê? A pesquisa vocacionada para o desenvolvimento regional. Vai atender toda a região. Toda a região. Bom, eu não tenho dúvida que essa ação do senhor em Brasília, como dos demais também, conforme o senhor citou, vai fazer com que Rondonópolis seja um polo educacional extraordinário. Senador Wellington Fagundes, nosso tempo infelizmente já estourou. Eu sinto de não poder ficar com o senhor um pouco mais aqui, até para aproveitar todo esse momento histórico que o Brasil está vivendo. Desejo ao senhor boa sorte, sucesso, que Deus lhe abençoe e que tenhamos um Brasil melhor daqui para frente. Muito obrigado e parabéns pela conquista da Universidade Federal de Rondonópolis. Foi o que eu pedi ontem a Deus para que ilumine todo o Congresso Nacional. Ilumine todos os brasileiros, porque nós vamos passar momentos difíceis. Esse ano não pode esperar que só a mudança de um governo, do presidente, vai resolver tudo. Nós vamos ter que ter união do país. Os governadores, os prefeitos, enfim, todos nós. Inclusive, eu quero encerrar, Agnello, que a gente conseguiu também a publicação essa semana do projeto de concessão do aeroporto de Várzea Grande. Porque ele é fundamental, é o segundo maior aeroporto do Brasil. Você poderia estar comigo aqui numa outra ocasião para nós falarmos de outras ações. Mas isso é uma conquista do Mato Grosso. Então, eu agradeço muito, desejo aqui à população mato-grossense e brasileira que está aqui, né? E acredito muito no Brasil. Eu sou um homem que tem fé, sou um homem que tenho esperança e tenho certeza que o Brasil já passou muitas crises e haveremos de passar essa crise também. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação.